Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Estão presentes o senador Cláudio Santos, doutora Berenice, doutor Ricardo Tinoco, doutor Herbert, todos presentes, não é? Todos. Então, bom dia aos advogados, funcionários, e vamos começar os julgamentos com sustentação oral. A princípio, os da relatoria do senador Cláudio Santos, apelação civil 0819772996/2017, apelante Mossoró Empreendimentos Imobiliários, e apelado Rauquiano Batista de Andrade, é o número 194 da pauta. O advogado está presente, doutor Arthur Ferrari. Excelência. Bom dia, na verdade, a doutora Isabela tem subestabelecimento nos autos. Pois não, doutora. Está com a palavra. Muito obrigada, bom dia, excelências. Pela ordem. Pois não. O processo inicial de minha relatoria, mas eu gostaria de fazer uma consideração, porque existem hoje 27 advogados inscritos para as defesas orais. Então, embora respeitando a prerrogativa do advogado e o tempo processual para a defesa oral, eu faço um apelo aos advogados para que se cinjam realmente ao foco de cada questão, sob pena da gente fisicamente não poder realizar uma sessão que já teve até 40 defesas orais. Então, é uma ponderação que eu faço aos advogados presentes, pedindo a compreensão deles, embora tenham o direito de falar pelo tempo exposto no processo civil. Era só, senhor presidente. O processo primeiro está em pauta, está em mesa, está pronto para julgamento. Eu vou a palavra a Vossa Excelência. Pois não, doutora Isabela, com a palavra. Bom dia, excelências. Eu cumprimento a colega da Câmara Julgadora e os demais colegas aqui presentes, e eu prometo que serei breve nas minhas considerações. Tratam-se de duas demandas conexas, a ação de emissão na posse movida pelo apelado, Rauquiano, e a ação de cobrança movida pela apelante Mossoró. Em apertada síntese, o apelado ele alega que firmou um contrato de compra e venda e financiamento do imóvel do empreendimento da apelante, através do programa de financiamento Minha Casa Minha Vida da Caixa Econômica Federal, e que ele não teria recebido as chaves do imóvel, razão pela qual ele requereu a sua emissão na posse. A apelante, por sua vez, moveu a ação de cobrança em face do apelado pelo valor inadimplido na suposta compra da unidade habitacional, o qual o apelado diz que pagou o valor da entrada, na quantia de R$ 19.255,72 com recursos próprios, mas valor esse que a apelante nunca recebeu. É necessário recordar, excelências, que o apelado ele trabalhou como corretor de imóveis da Mossoró e ele possuía pleno conhecimento de todo o procedimento necessário para a celebração dos contratos de financiamento e das vendas das unidades habitacionais desse empreendimento. E por isso, excelências, o apelado ele tinha pleno conhecimento de que todos os pagamentos precisavam ser feitos diretamente à Mossoró ou à Caixa Econômica Federal e que nenhum corretor de imóveis recebia valores diretamente das parcelas desse financiamento. E mesmo sabendo de todo esse procedimento, o apelado ele agiu em conluio com outro corretor de imóveis, o senhor Dagley, que trabalhava também na construtora, firmando esse contrato de financiamento de modo irregular e ineficaz. E por que ineficaz, excelências? Porque o representante da apelante, no contrato de financiamento, o senhor Dagley, ele não possuía poderes para atuar isoladamente. Isso restou demonstrado nos autos, com colação da procuração otorgada pela Mossoró em favor do senhor Dagley, na qual consta expressamente que ele precisava atuar em conjunto com a outra procuradora, a corretora, a senhora Lília. E, excelências, a assinatura da senhora Lília, ela era obrigatória e condicionante para a eficácia de qualquer ato praticado pelo senhor Dagley. E é justamente por isso que o contrato ele é ineficaz. E o apelado, ele nunca pagou qualquer valor da entrada do imóvel, como ele alega ter feito para a apelante, O senhor Dagley, ele chegou a fornecer um recibo de que teria recebido o valor de R$ 19 mil, mas ele também não possuía poderes para dar qualquer quitação referente a esse valor, o que mostra também que esse recibo não possui qualquer validade. E, excelências, venha concessa, se o apelado pagou esse valor para Mossoró, onde que está o comprovante de transferência bancária, ou saque que foi feito perante o caixa eletrônico, ou até mesmo o depósito efetuado em favor da Mossoró? Não tem qualquer comprovação nos autos, justamente porque o pagamento não ocorreu. E foi justamente por isso que a apelante ajuizou a ação de cobrança em face do apelado.
Infelizmente, a respeitosa sentença concluiu pela inexistência do contrato, né, sobre qual se funda a dívida do apelado, e aqui eu peço vênia novamente para fazer uma observação, porque como pode ocorrer a emissão da posse do apelado num imóvel pela existência de um contrato de financiamento e a apelante não pode receber o valor se não existe esse contrato, né? Existe aí uma contradição na respeitosa sentença que não foi sanada quando dos julgamentos do embargo de declaração e que acarreta a nulidade da respeitosa sentença. E mais ainda, excelências, se o apelado ele não quitou o valor do imóvel, não se pode concluir pela existência de qualquer atraso na entrega das chaves, ou quem seja ali o suposto dano moral fixado, né, na respeitosa sentença. Muito pelo contrário, o apelado ele não recebeu o imóvel justamente porque ele nunca realizou qualquer pagamento que pudesse retificar a compra. E já me encaminhando para o final, a respeitosa sentença recorrida ela não poderia ter concluído pela regularidade do contrato, já que a procuração pública que o apelante otorgou em favor do corretor da Gley não permitia a sua atuação isolada, como eu disse anteriormente. Então, caso vossas excelências não entendam pela nulidade da sentença, é preciso observar que o negócio jurídico firmado ele é maculado por vício de representação do mandatário, né, que enseja a ineficácia do contrato celebrado, de modo que a reforma da sentença é necessária para que a ação de emissão na posse seja julgada improcedente, não se falando em qualquer tipo de indenização pelo atraso na entrega do imóvel. E, no mesmo sentido, a reforma da sentença é necessária para julgar procedente a ação de cobrança, né, promovida pelo apelante em face do apelado, por conta desse valor inadimplido pelo contrato de financiamento. Eu agradeço vossas excelências pelo tempo disponibilizado, pugnando mais uma vez pelo provimento do recurso de apelação. Bom dia. Bom dia. Eu vou ler o resultado. A Câmara, a unanimidade de votos, conhece e nega provimento ao apelo. Na sequência, o processo 95, apelação CIV 0872344164-2018. Apelante, apelado, Companhia de Água e Esgoto do Estado do Rio Grande do Norte. E apelante, apelado, Gentil Advocacia Limitada. Não, Gentil e Salles Advocacia. O advogado é o doutor Davi Nogueira Salles. Está presente? Não consta na lista dos presentes. Não está presente? Então, eu vou ler aqui o resultado. A Câmara, por unanimidade de votos, rejeita a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pela mesma votação, conhece e nega o provimento da apelação e ao recurso adesivo. Na sequência, 96, apelação civil 0129-309-59-2011. Apelante apelado, Ana Lúcia Araújo dos Santos, Carlos Alberto dos Santos e outros. E apelante apelado Expresso Oceano Limitada. Doutor Paulo Coutinho. Expresso Oceano, excelência. Não Pronto, sei se da outra doutor. parte tem. Doutor Bruno, pelos demais. Não. Da outra parte tem. Excelência, Quem está inscrito? Pelo doutor Bruno está inscrito? Sim, senhor. pela parte autora e eu pela parte. O apelante. Apelante é? Somos os dois. Pronto, então. Apelante e Quem fala apelado. primeiro? Doutor Posso Paulo? falar, excelência? Se o senhor quiser. Não tem problema. Pois não, Bruno? Se o senhor quiser, doutor Paulo. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos, senhores desembargadores, doutor Herbert, colegas advogados. Eu vou pontuar rapidamente, obedecendo ao desembargador Cláudio Santos, cioso já da necessidade realmente de encurtar o tempo. São 3 pontos, senhores desembargadores, que eu gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência. Primeiro, o pensionamento do doutor Jansen Bruno, um dos filhos de uma das vítimas, que, à época dos fatos, tinha 19 anos de idade, já era maior de idade, e não era estudante, não demonstrou isso, e nós temos uma jurisprudência pacificada já no Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de comprovação da dependência econômica para que seja deferido qualquer pagamento de pensionamento. O autor não se desincumbiu desse papel de comprovar a dependência econômica que tinha em relação à vítima. Tinha mais de 19 anos, já tinha 19 anos de idade, na verdade, né, à época dos fatos, devendo ser provido o recurso para excluir o pensionamento, mesmo que tenha sido fixado até os 25 anos, excluído esse pensionamento do autor Jansen. Quanto à imposição dos danos morais, na verdade, houve uma imposição vinculada exclusivamente
a relação sanguínea que mantinham com as vítimas, né? E desborda, na verdade, a análise pela ausência de prova nos autos desse dano moral. Não há nenhuma prova, desembargadores, quanto à afinidade entre as vítimas e os autores, apesar de serem irmãos, eram 13 irmãos, né? Então, ao menos para que se restasse demonstrada a afinidade, a fim de estabelecer os danos quanto a um ou outro que tivesse uma maior afinidade, não restou demonstrado, não há nenhuma prova nos autos. Uma das autoras, que é a autora Larissa, ela tinha, à época dos fatos, 3 anos de idade. Os danos morais foram fixados para ela, inclusive, em razão de lesões corporais não comprovadas, não há uma prova dos autos quanto a estar presente no fato, quanto a ter sofrido lesões corporais, não há nenhuma demonstração sequer na presença dela nos autos, e, por essa razão, em relação a esta, se pede a exclusão de qualquer condenação. E, por fim, nós temos uma questão que é já decidida também e sumulada no Superior Tribunal de Justiça, doutor Ricardo, que é quanto ao termo inicial dos encargos decorrentes dessa condenação, né, a correção monetária e o juros de mora. A sentença fixou a partir do evento danoso, quando a súmula 362 estabelece que a correção monetária deve ser fixada a partir do momento realmente em que haja o arbitramento dessa indenização, e não há de ser diferente em relação ao juros de mora, que tem previsão expressa no Código Civil, artigo 407 do Código Civil, né, que determina que seja fixado a partir da fixação do valor pecuniário por sentença judicial. Então, esses são os pontos chaves da apelação da parte ré e a razão pela qual se pede a reforma da decisão nos termos constantes das razões de apelação, senhores desembargadores. Reinaldo, doutor, com a palavra o advogado da outra parte. Bom dia, senhores. Também serei breve. Desembargador relator, demais desembargadores, vou logo pontuar sobre os pontos que foram aqui falados sobre o excelentíssimo doutor Paulo. Bom, acerca da Larissa, uma das vítimas, foi uma criança de 3 anos de idade, foi vítima, sim, desse fatídico acidente automobilístico que ceifou a vida de 2 pessoas da mesma família, e também foram vítimas mais uma irmã de graves lesões corporais, e Larissa também foi vítima. Sobre a questão de não haver prova, me parece que há uma inovação, isso não foi discorrido na contestação, na defesa da Oceano. Portanto, houve uma preclusão acerca dessa matéria. Não se poderia discutir que não houve prova a priori, me parece, em grau de recurso. Também sobre danos, sobre atualização monetária, o juiz ele foi correto quando ele analisou e realmente ele percebeu que os juros de mora é de acordo com a súmula 54 do STJ. Já a correção monetária, não. Ele se utiliza realmente a partir do momento em que se estabelece o dano moral. Então, para as partes recorrentes, entende que está dentro da normalidade a sentença nesse ponto. E o que eu vim falar com Vossas Excelências na verdade, não tanto com o direito, mas é mais falar sobre a dor das pessoas, de terem ceifado a vida através de um acidente tão estranho, num domingo à noite, quando as pessoas estavam voltando de um culto numa igreja, e duas irmãs, em 10 segundos, elas não existiram mais, passaram a não existir mais para essa família. Realmente são 13 irmãos, doutor Paulo, 13 pessoas que sofreram com a morte dessas pessoas. Eles foram chamados, todos moravam muito próximos ali no bairro da Esquita, são pessoas humildes. Essas pessoas estavam a pé, foram
foram pegas de surpresa numa passagem de pedestre, onde um ônibus em alta velocidade ignorou que ali existia uma passagem de pedestre, e essas pessoas foram pegas também através de veículos que voaram em cima delas e pedaços de concreto, toneladas de concreto que voaram em cima delas, e em poucos segundos essas pessoas não existiam mais para a família. E realmente eu entendo que nada no mundo vai voltar, né, ao que era antes, ao status quo, entendeu? As pessoas não vão de volta, não vão estar de volta à família, essas vidas terminaram naquele momento, e ficou a dor do filho, que perdeu a mãe, perdeu também uma tia, ficou a dor da mãe, que perdeu 2 filhas em um único momento, ficou a dor de todos os irmãos que perderam 2 filhas, 2 irmãs, naquele acidente automobilístico. Então, o que eu vim falar realmente é sobre isso, sobre a dor que dinheiro nenhum vai suprir, mas é importante que haja uma reprovação, é importante que essa reprovação seja justa e que fique na medida certa. Eu sei que Vossa Excelência tem um trabalho hercúleo sobre saber, né, qual é o ideal. E eu vim pedir realmente majoração, porque entendo que dentro da jurisprudência do STJ, os valores de indenização ficaram aquém do que normalmente aquele tribunal tem deferido. Então, na verdade, eu vim pedir a majoração dos valores que estão constantes na apelação, não vou me deter sobre os valores, mas, doutor Cláudio, eu encerro aqui. Ok, doutor. Presidente. Pois não. Palavra, doutor. Doutor, concluir o voto, dando provimento parcial para reduzir o montante a título de dano extrapatrimonial para R$10 mil em relação às suplicantes Severina do Ramo dos Santos, Carlos Alberto dos Santos, Francisco Fábio dos Santos, Francisco Carlos dos Santos, bem como para deduzir o valor do seguro DPVAT do total reparatório arbitrário. Devendo incidir sobre tal montante de correção monetária, a tabela da Justiça Federal, a conta do arbitramento, suma 362 do STJ. Até como estou votando, excelência. Pois não, desembargador. E os demais integrantes da turma estão acompanhando Vossa Excelência. Mantendo a sentença nos demais termos. Pronto. Então, unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o processo 97, apelação civil 0843-369-55-2016. Apelante Alto Posto Portal da Vital Limitada, Maria Iva dos Santos, Café e outros, e o apelado Alessandro Combustível S.A. O advogado está presente? Advogado Cornélio, Vladimir Capistrano, eu estou inscrito como advogado do apelado, da empresa apelada, Alessandro. O advogado inscrito seria Flávio Adalto William. Está presente? Não. E o do Vossa Excelência seria de Abraão. O outro seria Abraão Luiz Filgueira Lopes. O apelado, não é isso, doutor? Eu sou advogado do apelado, exatamente, Alessandro. O voto aqui está conhecendo e negando provimento. Então, nesse caso, senhor presidente, eu dispenso a sustentação oral. O outro advogado está presente? Parece que não está, não é? Não consta na lista. Então, o resultado é esse. A Câmara, em turma, unanimidade de votos, conhece e nega provimento da apelação civil. Obrigado, senhor presidente. Os processos do Cláudio Santos já foram julgados. Na sequência, os valores expedidos, eles estão sendo retirados de pauta. 198, 199, 200, 201 e 202. Na sequência, os processos do doutor Ricardo de novo. Presidente, por favor. Não. Então vai, presidente. Meu bom dia. Bom dia. Minha deferência ao senhor, meu apreço, estima e consideração. Estava pautado para o senhor, pelo desembargador Cláudio Santos, um agravo, o 80-080-6989. O 6989. Esse foi pautado a primeira vez? Agora? Para de hoje? Acho que estava pautado, era pela primeira ou era para a segunda? Será? Não, se não tem... Eu acho que é na próxima, não é, Jaqueline? É na próxima? Sim.
Se for da pauta do dia, será adiado. Um forte abraço, bom dia, desembargador. Bom Dia, doutor Herbert, bom dia a todo mundo. Saúde. Bom dia, Marco Haroldo, um abraço. Bom dia, bom dia, doutor Cornélio, mil desculpas, só para confirmar aqui, todos os processos pautados para hoje, para sustentação oral do doutor Cláudio Santos, estão adiados? Não, o desembargador Cláudio Santos já terminou o julgamento, isso que ele tinha pautado já acabou, viu? Os casos que foram pautados da quinta para hoje, então, eles vão ser adiados para a próxima sessão? Não, meu não, hoje pela primeira vez. Certo, tranquilo, entendi. Certo. Bom dia a todos, bom trabalho a todos. Um abraço. Doutor Ricardo, 203, doutor Ricardo. Agravo de instrumento 08, 06, 870, 98, 2020. Agravando Alessandra Martins Miranda, Lustosa Empreendimentos Imobiliários Limitada. E agravado Daniela Amaral Lustosa. Está presente, advogado? Renato Duarte, doutor Renato. O Renato estava presente. Não está presente? Não. O resultado. A Câmara, na unidade de votos, conhece e dá provimento ao recurso para a reforma da edição atacada, reconhecer a perda superveniente do interesse de agir dos autores recorridos, o que importa na extinção da demanda de origem sem resolução do mérito, invertendo antes da sucumbência. Na sequência, esse julgamento aqui é unanimidade, né? Na sequência, 204, apelação civil 08.00.602.53/2019, apelante município de Monte Alegre e apelado Banco do Brasil S.A. É mesmo, senhor presidente. O advogado está presente, Plenildo Xavier de Souza. Não consta na lista. Então, Presente. a Câmara, a unidade de votos, conhece e nega provimento remessa a recurso de apelação. Na sequência, 205, apelação civil 08.56.884.26/2017. Apelante, as iniciais JRTN e apeladas iniciais MA, DAN, MC, DAN. Advogada, doutora Emanuele Souza, está presente? Sim, excelência, presente. Com a palavra, doutora. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Serei breve nas minhas colocações. Agradeço. Falamos sobre uma ação de alimentos clássica, certo? Após separação de corpos. Está sem o som, doutor. Pronto, voltou? Voltou. Obrigada, desculpe. A sentença, ela vai ser atacada em alguns pontos que foram equivocadamente colocados. Primeiro, a sentença não apresenta um fim para essa prestação de alimentos. Ela alega que existe a dependência financeira dessa esposa, mas, mesmo ela tendo condição de labor, não existe um prazo para que essa sentença seja finalizada, essa prestação de alimentos seja finalizada. É importante frisar que esse divórcio aconteceu de forma consensual e na sentença que homologou o divórcio, a própria autora afirmou que necessitaria de alimentos no prazo de 1 ano. Isso aconteceu no ano de 2016. Em seguida, ela entrou com um pedido de alimentos, um novo pedido de alimentos, e é esse que está vigindo até a presente data. Né? Então, a gente não tem uma data para que essa prestação venha se encerrar entre as partes, o que dificulta muito a vida do apelante, já que ele é aposentado, conforme todo o rendimento dele está demonstrado nos autos, é um senhor já de idade, já constituiu um novo matrimônio e precisa seguir a vida dele como qualquer outra pessoa, né, em relação a esse fim dessa relação que aconteceu. Como eu disse, não existe nos autos, em momento algum, a demonstração de busca de labor por essa apelada. Ela não demonstra que está buscando trabalho, nem que demonstrou que em algum momento estava com dificuldades psicológicas, mas não demonstra se está passando por tratamento psicológico, se está tomando medicação, se está fazendo algo para superar essa dificuldade que ela alega em exercer o labor. Ou seja,
Se esse processo acontecer, se essa separação aconteceu em 2016 e nós estamos em 2021, ela já teve um espaço considerado de tempo para exercer, para procurar um novo emprego, para arrumar uma forma dela se sustentar, né, dela viver as suas próprias despesas. E isso não aconteceu. Ela simplesmente alega que não tem condições de buscar esse labor. Não demonstrando também a possibilidade a existência de uma enfermidade continuada, né? E algo que deve ser considerado na sentença é que a nobre juíza determinou que a esposa do apelante atual ajudasse ele a pagar as despesas da antiga esposa. Ou seja, de alguma forma, ela delega a terceiros a responsabilidade que nós alegamos não ser nem mais do apelante, né? Ele afirma que a esposa dele, que constitui uma união atual, pode ajudar ele a se sustentar e ele, por consequência, ajudaria as mantenças da ex-esposa dele, o que não é justo, né? Você transfere a responsabilidade para um terceiro que nada tem a ver com essa história, né? Enfim, a apelada já tem uma certa idade, 50 e poucos anos, mas tem dois filhos maiores e capazes, que poderiam também ajudar ela na vida dela, né, na organização dela financeira, o que não faz. Também é fato que ela está já próxima a se aposentar, pela idade e pelo tempo de contribuição, também a gente já juntou isso nos autos. E, em momento algum, ela demonstra interesse em continuar essa prestação para o INSS a título de terminar e ter uma aposentadoria e, assim, encerrar essa relação com o seu ex. Bem, é basicamente isso que a gente está levantando, dessa impossibilidade de permanência dessa sentença sem uma data finita, para que ele possa, se, enfim, desvincular dessa relação e seguir a vida com separação de corpos adiante. Certo, excelência? Desculpe se me demorei, mas é basicamente isso. Obrigada pela atenção e a gente pugna novamente pela improcedência do pedido. Tá certo, doutora. Obrigado. Vou aqui só ler o resultado. A Câmara, a unanimidade de votos, sem opinamento ministerial, conhece e nega provimento ao recurso. Na sequência, o 206, embargo de declaração e apelação 08, 17, 018, 40, 2019. Embargante Luiz Jorge Roque Siqueira, e nesse caso não cabe sustentação oral, porque embargo de declaração, mas eu vou ler aqui o resultado. A Câmara, a unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos de declaração para, considerando o julgamento de total procedência dos pedidos autorais após a reforma da sentença nesta instância, condenar a parte ré, Zurique, Santander, Brasil Seguros e Previdência S.A. e Banco Santander Brasil S.A., por embargada, solidariamente, a integralidade da verba honorária prevista na sentença, em 10% sobre o valor da condenação. Na sequência, o 207, apelação civil 08 00105 75 2014. Apelante Nicole Ketelene Fernandes Lima. E o apelado Medical Caro Limitado ME, Politec Importação e Comércio Limitada. A advogada doutora Priscila Lucena está presente? Não consta na lista dos presentes. Doutora Priscila, não está, o outro que substitua. Então, eu vou ler aqui o resultado. A Câmara, a unanimidade de votos, em consonância com o parecer do Ministério Público, conhece e nega provimento do recurso e fixar os honorários recursais em 2% sobre o valor do proveito econômico a serem arcado pela apelante. Na sequência, o 208, apelação civil 0011 842 35 2006. Apelado Edifício Vila Real e apelado Porto Brasil Empreendimentos Limitada. Os advogados estão presentes? Assim, excelente. Márcio Dantas. Igor Dantas também pela apelada, Delphi, presente. São apelantes e apelados dois, não é isso? Na verdade, eu sou só apelado. Apelado, apelante. Então, o outro, doutor, o advogado lá começa, doutor.
Sustentação. Bem, bom dia, excelências. Não vou me aprofundar muito aqui, para não tomar muito tempo aí do julgamento. Mas vamos lá. Mas agradecer. Esse processo trata de uma condenação da empresa Porto Brasil Empreendimentos na construção de alguns itens lá perante o condomínio Porto Brasil Resort, em Pirangi. A sentença condenou a Porto Brasil Empreendimentos a construir um elevador panorâmico, seria um elevador panorâmico na beira da praia, em área de marinha, inclusive, lá na areia da praia. Barraquinhas de praia, quiosque na praia, uma quadra de squash e um beach club. Essa condenação se deu, basicamente, com base em uma campanha publicitária que a Porto Brasil Empreendimentos não reconhece que realizou. Inclusive, nos autos, constam apenas esses itens num folder que foi um impresso de impressora colorida, sem qualquer destaque de quem fez essa propaganda, de quem seria o corretor imobiliário, de quem seria os dados da empresa Porto Brasil para venda. Não consta nada nesse folder. Mas, mesmo assim, a juíza de primeiro grau reconheceu como válido esse folder e condenou a realização desses 4 itens de construção lá no empreendimento Porto Brasil Resort. Então, com base nisso, a gente pede o provimento do recurso para que seja excluída a condenação, já que não existia qualquer obrigação da empresa Porto Brasil Empreendimentos em executar tais itens perante o condomínio Porto Brasil. Há de se ver também que o memorial de incorporação que foi registrado em 1998 e que rege todo o empreendimento Porto Brasil não consta como infraestrutura nem como itens a serem entregues ao condomínio, esses itens que constaram como condenação na sentença de primeiro grau. Então, por tudo isso, é necessário o provimento da apelação para que seja excluída a condenação da Porto Brasil. Por outro lado, em 2004, se não falha a memória, a Porto Brasil Empreendimentos firmou com a empresa Delphi Engenharia permuta de áreas lá de várias glebas do empreendimento Porto Brasil, na qual a Delphi ficou obrigada contratualmente a fazer toda a infraestrutura final, o que faltasse lá do empreendimento, a Delphi iria construir, tendo ficado destinado uma verba que foi estimada lá na época em R$500 mil, e que a Delphi, conforme cláusula contratual, cláusula 4ª do contrato firmado entre eles, teria que prover a implantação da área comum do empreendimento Porto Brasil às suas expensas. E foi um valor aproximado de R$500 mil e que ela teria um prazo até o dia 31 de março de 2006 para realizar toda essa execução. Então, com base nisso, a Delphi realizou várias obras lá no empreendimento e entregou o empreendimento depois com todos os itens necessários que constavam do memorial de incorporação. E a Delphi, por si, ela, quando da instalação do condomínio, na época era a Cíntia Patrício, que era a representante legal da Delphi Engenharia, ela apresentou um cronograma lá na Assembleia, que consta dos autos também, juntamente com os itens que a Delphi iria executar no condomínio, levando a uma certeza de que todos os itens a serem executados, toda a parte de infraestrutura do condomínio, seria a responsabilidade da própria Delphi Engenharia. Além disso, da Delphi Engenharia. Além disso, já tem esse tribunal
em acórdão da lavra do desembargador Expedito Ferreira, já havia destacado a responsabilidade da Delphi em relação a essa execução, tanto é que anulou a sentença, uma primeira sentença proferida nos autos, devolvendo os autos à primeira instância para a integração da Delphi ao processo. Mas, mesmo assim, a juíza de primeiro grau, ao sentenciar, excluiu a responsabilidade da Delphi, deixando apenas a Porto Brasil Empreendimentos como responsável pela construção e pela execução desses itens já descritos. Então, por tudo isso, a gente pede o provimento da apelação para fins de reforma da sentença. Pois não, doutor. Doutor Igor, Vossa Excelência representa quem? O apelado? Isso, a Delphi. Só apelado, né? Exatamente. Doutor, assim, por causa desse tempo, eu quero adiantar aqui que o voto do relator é negando provimento ao recurso, aos recursos. Perfeito. Então, se os demais acompanharem, está dispensado. Pronto, eu acompanho, né, que falta só a doutora Berenice votar. Doutora Margarida, que eu vi que ela está presente, ela estava esperando por um processo da relatoria. O desembargador, do juiz convocado... Ricardo de novo, não é, doutora? Mas eu estou vendo aqui que não tem mais processo. Jaqueline pode tirar dúvida com a doutora Margarida. Presidente, a minha lista de processos se encerra nesse, no 208. Se encerra nesse, por isso que eu quero que esclareça que a doutora Margarida está esperando. Eu quero crer que talvez, doutora Margarida, vá para a próxima pauta, eu imagino. Deve ter havido pedido de sustentação oral, né? Perfeito. Ouve-se. Excelência, bom dia, pela ordem. Eu gostaria de tirar uma dúvida se os processos da relatoria do desembargador Expedito foram retirados de pauta. Foram, sim. Então tá ok, não haverá julgamento, né? Eu tinha pedido sustentação oral. De pauta. Tá bom, será redesignado? Então, o meu processo fica para a próxima sessão, não é isso? Perfeitamente, doutora. Eu cumprimento a todos e desejo um bom trabalho. Bom dia, doutora Margarida. Fica para a próxima sessão por videoconferência, não é isso? Sim. Aqui é 15 dias. 14 dias. Daqui a 15. Tá bom, muito obrigada. No caso do desembargador Expedito, também para a próxima sessão, Excelência? Vai depender, porque eles foram retirados de pauta. Vai mudar o relator, será a doutora Berenice, e ela quem vai... Ela entrará em pauta novamente, doutora. Você será equipada, provavelmente não será na próxima, viu? Tá ok. Muito obrigada, então, doutora Berenice, estava no aguardo, doutora. Estava no aguardo. Em relação Excelência, pela ordem. 208. Pois não. Vitor, eu fiz a solicitação de justiça oral em um agravo de instrumento de relatoria do juiz convocado, Ricardo Tinoco. E, pela informação que vamos continuar, depois da interferência. Doutor, Vossa Excelência, eu acho que quando a gente chamou, Vossa Excelência não estava na sala. Viu? Doutor Berenice, o 208, doutor, aquele que eu falei com a Vossa Excelência, se atuaria. Vossa Excelência disse que não tem problema nenhum. Eu já votei o voto do relator, 208. Negando provimento, apelação. E eu estou acompanhando o relator. Eu já olhei também, estou acompanhando o relator. É porque eu estava... no centro do voto do relator. Na sequência, agora, os processos da minha relatoria. 209, agravo de instrumento 0801-401-37-2021. Agravante Ana Beatriz de Freitas Moreira e outros. E agravado APEC, Sociedade Particular de Educação e Cultura. Esse é qual o número? É o 209. Certo. O advogado está presente? Sim, bom dia. Bom dia. Eu acho que tem 2 dias, não é só um. Você não, eu só tenho um hoje. Pronto. Com a palavra. Ok, bom dia a todos, bom dia aos componentes da Câmara, a todos presentes. Já venho aqui algumas sessões falando sobre esse assunto. Tratamos aqui de um agravo de instrumento pedindo a redução da mensalidade dos alunos do curso de medicina, em razão da suspensão das aulas presenciais desde março de 2020. E, nesse caso, há 2 pedidos nesse agravo, tá? Não apenas a redução da mensalidade em razão da suspensão das aulas, mas também a exibição
da planilha de custo da instituição de ensino. Por quê? Essa planilha ela é exigida pela Lei 9.870 e pelo Decreto 3274 de 99. Não é uma faculdade da instituição de ensino exibir esse documento, é uma obrigação legal, e a faculdade realizou um reajuste anual agora, no início, agora não, já estamos no segundo semestre de 2021, mas no início de 2021, a instituição de ensino realizou um reajuste de mais de 8% no valor da mensalidade, desacompanhado da apresentação dessa planilha. E, como está estabelecido na legislação, qualquer reajuste anual deve vir acompanhado da exibição da planilha. Existe um modelo dessa planilha, um modelo legal, que está no anexo do decreto e que deve ser seguido. Então, nós fizemos esse requerimento de exibição da planilha para justificar esse reajuste, porque desde o início do ano, esses alunos estão pagando 8% a mais de uma mensalidade que já é bem elevada, apesar das aulas estarem sendo virtuais, apesar de não haver nenhum gasto com infraestrutura durante esse período. E, no entanto, a respeitável juíza de primeira instância negou a apresentação dessa planilha naquele momento, dizendo que poderia ser prorrogada essa apresentação. A contestação já foi apresentada, a planilha novamente não foi exibida, então nós agravamos dessa decisão, solicitando a exibição dessa planilha e para embasar justamente tanto a suspensão do reajuste quanto a redução da mensalidade, o reequilíbrio, na realidade, dessa mensalidade. A decisão do nobre relator não enfrentou a questão da exibição da planilha, nós apresentamos embargos de declaração sobre isso, que também não foi julgado, e aí estamos agora aqui, na sessão para fazer o julgamento dessa questão. Então, nosso pedido, excelências, é para que haja esclarecimento da verdade. Nós queremos a exibição de um documento que é de direito desses alunos terem conhecimento. Inclusive, há diversos julgados, inclusive pelo STJ, eu estou até com o número de um recurso especial sobre isso aqui, e, no entanto, isso não está sendo respeitado. É o RESP 1-668-445, que diz que a exibição dessas planilhas de custo da instituição de ensino não é uma faculdade, isso é uma obrigação legal e deve ser cumprida. Então, qualquer reajuste, para ser legal, ele precisa ser precedido da exibição da planilha de custos. Então, o reajuste de 8% na mensalidade de 2021, como ele não foi precedido dessa exibição, ele é ilegal e ele deve ser imediatamente suspenso até que haja exibição da documentação e possa ser comprovada a necessidade desse reajuste. Então, o nosso pedido, hoje são 2 pedidos nesse agravo, a suspensão desse reajuste com a exibição dessa planilha e também o reequilíbrio no valor da mensalidade desses alunos. E vou finalizar aqui. Obrigada pela atenção. Pois não, o resultado está o seguinte: a Câmara, a unanimidade de votos, conhece e nega provimento ao recurso. Na sequência, 210, agravo de instrumento 0800-103-54-2021, agravando Hugo Medeiros Pereira, Maria Clara de Souza e outros. E o agravado Interforte, Segurança de Valores, Irene. O advogado está presente? Senhor presidente, Vladimir Capistrano, pela parte agravada, Interforte. Doutor, o meu voto está pelo conhecimento e negando provimento ao recurso. Está unanimidade. Dispensa a sustentação oral, excelência. Obrigado. Não. Então, a Câmara, a unanimidade de votos, conhece e nega provimento ao recurso. Na sequência, 211, agravo de instrumento 08-01-448-11-2021. Agravante Aniele Albino Dantas. E agravado Unimed Natal. O advogado está presente? Sim, excelência, pela Unimed. 211. 211. Tem outro igual, o 217. O 217, exatamente. Também, né? Estamos seguindo aquele mesmo julgamento. Vossa Excelência quer que a gente já faz aqui. Vai manter aquela mesma linha. A cota do valor do ajuizamento da ação, né? Isso, Então, a gente vai dispensar a sustentação. Pronto, é o 211. Desembargador Cornélio. Foi não? Renato Dumareschi aqui falando. Renato. Foi não. Eu também dispenso Bom dia. Eu também dispenso a sustentação, eu peço apenas a atenção para que o valor da cota seja da data do ajuizamento. Do ajuizamento. Vou ler aqui, doutor. Muito obrigado. A Câmara, a unanimidade de votos, conhece e dá parcial provimento ao recurso. É o 211, viu? Sim. O recurso para autorizar ingresso
da agravante no quadro de prestadores da agravada, mediante pagamento da quota-parte no valor em vigor na data do ingresso da demanda, dependendo da decisão de aceitação do Conselho Deliberativo requerido o outro processo administrativo interno. Esse é o 211. Perfeito. O 217, a Câmara, a unanimidade de votos, conhece da parcial provimento do recurso para autorizar o ingresso da parte agravante no quadro de prestador da agravada, mediante o pagamento da quota-parte no valor em vigor na data do ingresso da demanda, né? É o mesmo sentido do outro. Perfeito, muito obrigado. Perfeito, unanimidade de Bom votos. dia. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Obrigado. Agora vamos para o 212, é isso? Sim. 212, grau de instrumento 08, 06, 225, 39. Condomínio Luciano Barros, que é o agravante, e o agravado é o Estado do Rio Grande do Norte. O doutor Ideberg está presente. Está. Doutor Ideberg, com a palavra. Pois não. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, por igual a desembargadora Berenice, desembargador Cláudio Santos, doutor Herbert Bezerra, com assento pela Procuradoria, os colegas advogados na pessoa do doutor José Marcelo, que representa os interesses do Estado, que é brilhante em tudo que faz, e os servidores na pessoa da doutora Jaqueline. Senhor presidente, senhor desembargador, essa questão talvez encerre uma das mais sensíveis na parte tanto de desapropriação quanto de habitação. E por quê? Porque, embora aqui esteja o condomínio Luciano de Barros como agravante, e só nele esteja a representação de 40 famílias, esse processo interessa por conexão a mais outros edifícios que juntos congregam 240 famílias. E qual é a discussão? É a desapropriação do que o decreto de 2015 chamou de área aos fundos do Luciano Barros. Para que esse decreto fosse levado a efeito, ele atendeu a um requerimento da presidência do Tribunal de Contas, que, na oportunidade, trazia como razões para a desapropriação, abro aspas, a necessidade do Tribunal de Contas expandir sua infraestrutura ante a crescente demanda, incluindo a possibilidade de acomodar com segurança os veículos oficiais dos cerca de 200, dos 540 servidores e dos visitantes em geral. Portanto, era essa a motivação que estimulou o vice-governador à época, no exercício, a assinar esse decreto expropriatório. Sobre ele, o Ministério Público, que oficiou em primeiro grau, emite um parecer substancioso que traz, dentre outros argumentos, dois de muita relevância. O primeiro é que há um laudo que infirma a possibilidade de empreender o número de vagas pretendido. Ou seja, a obra não tinha como ser levada a efeito. E segundo, censura a ausência de impacto ambiental. Portanto, nós estamos a tratar da própria concepção da obra. Não bastasse isso, essa área, eu vou me permitir aqui projetá-la. Aqui está o condomínio Luciano Barros, o Tribunal de Contas, esse prédio aqui mais atrás. E numa vista aérea, a situação é essa. Aqui está o Luciano Barros. Essa área aqui, não edificada, é a área do litígio. Esses condomínios todos são afetados e, portanto, têm interesse nesse litígio, para além do próprio Luciano Barros. O que é que o Tribunal de Contas diz? Que essa área, que é dos condôminos do condomínio, deve ser tratada com distinção do próprio condomínio. Nós, naturalmente, não concordamos com isso, porque essa área foi adquirida pelos condôminos para servir ao próprio condomínio. Portanto, jamais poderia ser tratada com distinção. Mas, ainda que assim seja considerado, é preciso que entre essa área e o Tribunal de Contas exista limites. Entre uma e outra exista pelo menos um limite. O que diz o Tribunal de Contas é que essa área aqui ela é integralmente dos condôminos. O que dizemos nós?
que essa área, parte ela é dos condôminos e parte ela é do próprio condomínio. E isso não tem como ser refutado, porque ainda que se tente, por ficção, fazer com que prevaleça as medições trazidas em contrarrazões pelo Estado, se essas medições prevalecerem, o condomínio terá, em termos de área, cerca de 300 metros quadrados a menos. Isso é, naturalmente, inaceitável. Então, é preciso que haja uma conta que resguarde a área que o Luciano já tem. E essa conta ela não consegue fechar. Daí porque nós advogamos que é preciso uma perícia para, pelo menos, acomodar a linha interpretativa que o Estado sugere. Ainda há um outro aspecto de extrema relevância. Essa área aqui ao lado, ela foi doada em 2010 pelo município. Mas no assento junto ao cartório, pasmem, Vossas Excelências, diz que o Luciano Barros, o Tribunal de Contas, ele tem limite com o Kubitschek, que é esse condomínio aqui. Só que para que essa limitação ocorra, o Tribunal de Contas, junto ao cartório, registra como dele, Tribunal de Contas, essa área que está aqui como uma planta, portanto, é uma área que não estava no decreto que trouxe a doação e que, na verdade, essa área é o estacionamento do George Washington. Portanto, essa área aqui, ela não pode ser considerada como uma área do Luciano Barros, porque ela pertence, isso é um fato incontroverso, ao George Washington. E por que isso é relevante? Porque essa área ela tem uma extensão com o que está sendo objeto de litígio. E também é considerado pelo Tribunal de Contas como uma área de confrontação, de limite com a área objeto do litígio, para, a partir daí, justificados a apropriação. Portanto, nós temos aqui, do ponto de vista geográfico, dois aspectos de extrema relevância. Um é que a metragem trazida, os limites sugeridos pelo Estado tornam a área menor do Luciano Barros do que, de fato, o Luciano ostenta. E segundo, é que está sendo considerado, para estabelecer um limite com essa área, parte do condomínio George Washington, que, a toda evidência, tem o seu estacionamento nessa área, que não pode essa área ser tida como do Tribunal de Contas, que nenhuma confrontação tem com o Kubitschek, isso é visual, não é preciso nem um conhecimento técnico para chegar a essa conclusão. Sem perder de vista que essa área aqui, ela é sim utilizada pelo Luciano Barros. Essa área, ela atende a uma população que é predominantemente idosa. Por aqui, inclusive, já entrou ambulância, não há acesso para ambulância dentro do condomínio, inclusive antigo, portanto, todo o acesso de atendimento é por essa área. Essa área serve também a atendimento sanitário, todo o lixo do condomínio é recolhido aqui por fora. Essa área atende também a uma via de escape, seja pelo fluxo, que aumentou muito aqui na área frontal do condomínio, com a Ponte Nilton Navarro, seja com interceptações que às vezes ocorrem em datas festivas, todo o acesso é feito aqui por trás. Portanto, isso aqui encerra uma complementação do condomínio que atende para diversas finalidades, em especial para as questões sanitárias e para atendimento de uma população que, eu insisto, é uma população idosa. Não bastasse tudo isso, senhor presidente, senhoras embargadoras, senhores embargador, o que está discutindo aqui, o que pretende o Estado, é a emissão na posse. Essa posse ela foi autorizada em 2015. O Estado requereu o seu cumprimento mais de 3 anos depois e somente renovou esse pedido por quase 3 anos depois do primeiro pedido. Portanto, nessa faixa de tempo de mais de 5 anos, existem apenas 2 pedidos dirigidos pelo Estado quanto à emissão na posse, um datando de mais de 3 anos depois
e outro de quase isso, tendo como referência o primeiro pedido. Se como referência a data do deferimento, isso vai para mais de 5 anos, quase 6 anos. Então, o que nós defendemos, para além das questões meritórias, é que a urgência ela não está caracterizada, e não está pela própria postura adotada pelo Estado. O prejuízo, aí, o dano é inverso. É na hipótese de o processo concluir pela procedência do que dizem essas 240 famílias, o Estado está emitido na posse, com a possibilidade de edificação, e aí sim, com danos gravíssimos, em especial para o Luciano Barros, que não terá a sua via de escoamento sanitária, que atende, inclusive, à determinação do próprio município de Natal. Diferentemente, a eventual instrução do processo, para que, após o esclarecimento de todos esses fatos, possa, a partir daí, ensejar uma decisão segura sobre a viabilidade da obra, sobre os impactos ambientais, sobre a questão sanitária, a segurança de população idosa, o tráfego naquela região. Isso tudo esclarecido é que daria a condição de efetivamente se trazer uma decisão segura. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores embargadores, são essas questões que, ao nosso juízo, estão bem postas no processo e que autorizam que esse tribunal mantenha a suspensão da ordem. Esse processo está na origem, numa fase de instrução, existem provas técnicas a serem produzidas, as divergências, elas são absolutamente visuais e, portanto, não haveria prejuízo algum para o Estado aguardar essa providência, considerando ainda que nós vivemos um ambiente de pandemia, que a questão do trânsito trazida pelo Tribunal de Contas hoje está, inclusive, mitigada com as plataformas que nós temos de acesso, né, Uber e tantos outros. A questão do próprio trabalho remoto, que é uma realidade em todos os tribunais. Muitos, inclusive, consideram que apenas 50% da população dos servidores voltará a trabalhar, de modo que, por todos esses motivos, o tempo ele permite que o Tribunal de Contas até tenha uma população de servidores menor, né, diante do trabalho remoto, que é, insisto, uma realidade em todos os tribunais e acredito que em todas as corporações. Então, com essas breves considerações e agradecendo a habitual atenção de Vossas Excelências, é que nós pedimos, desembargador Cornélio, que seja mantido o tratamento que Vossa Excelência deu de forma inaugural, porque é, ao nosso juízo, a medida adequada de justiça. Muito obrigado. Não, doutor. Doutor Zé Marcelo. Bom dia a todos, Excelência, desembargadores. Obrigado pela palavra, Ministério Público, representante do Ministério Público, servidores, meu colega advogado. Farei aqui a sustentação oral em torno dos argumentos que o Estado do Rio Grande do Norte compreende. Em primeiro lugar, é preciso compreender que nós estamos diante de um processo de desapropriação que tem a sua ritologia, os seus requisitos, todos eles muito bem estabelecidos. E essa ação de desapropriação, intentada em 2015, a partir de um decreto, que é um decreto que preenche os requisitos de validade todos, competência, forma, motivo de fato, motivo de direito, finalidade, inclusive expressa no próprio decreto, que a instalação do Tribunal de Contas, em nenhum momento se diz que é contíguo ao tribunal, ou mesmo que é para um estacionamento. Isso é uma versão que ela é sustentada pelos agravantes, mas não é verdade. O decreto é expresso com relação às instalações, não há nenhum ponto no decreto com relação à espécie de ser uma vaga para cada servidor, que geraria um prédio de 20 andares. Não existe no Rio Grande do Norte nenhum prédio com 20 andares, não existe, talvez, no Brasil, nenhuma edificação com esse tipo de perfil. Então, o Estado do Rio Grande do Norte, nesse ponto, e de todas as versões subjetivas que foram trazidas aqui pela parte agravante, refuta objetivamente. Essa discussão sobre qual é a melhor política ou não melhor política, tudo isso é exercido pelo próprio Estado, quando decide essa implantação. É a mesma ideia de querer discutir se o Hospital Onofre Lopes ou a Secretaria de Município, que está ali ao lado, ela deverá ou não deverá existir ou permanecer.
Essa é uma versão que é trazida pelos agravantes em todas as ações que foram tentadas ao longo desse período, no único intuito de fazer com que este processo ele não chegue ao seu desfecho. A ideia de caducidade, que foi aqui tratada, a ideia de inércia do Estado, ela também não se sustenta. O Estado do Rio Grande do Norte desapropria em 2015, ajuiza a ação, deposita os valores e, a partir de 3 ações ajuizadas pelo próprio escritório de advocacia, representando partes distintas, evidentemente, é que elas são feitas a conexão e depois há uma suspensão nessa ideia de que deveria haver uma instrução mais alargada, distendida, sobre uma suposta divergência de matrícula ou de área, quando, na verdade, elas são convergentes. As matrículas, elas são convergentes e não divergentes, é uma questão matemática. A Ecocil tinha uma gleba única que saía da Getúlio Vargas até a rua anterior dos fundos, chamada Paulo Viveiros. Essa gleba de terra, através de 2 cartas de aforamento sequenciais, elas foram divididas. O que nos importa aqui é o lado leste, sentido Areia Preta. Esse é o único ponto que nos interessa. O lado leste, sentido Areia Preta, tinha 72,60 metros. Dessa faixa foi dividido 28 metros para o terreno dos fundos e 44,60 metros para o terreno do imóvel que hoje é edificado Getúlio Vargas, o condomínio edifício Luciano Barros. O que é que significa dizer isso? Nós temos documentos, nós temos atos administrativos muito objetivos que dizem que uma metragem foi para um imóvel e outra metragem foi para um imóvel subsequente. Inclusive, a carta de aforamento do terreno dos fundos, ela é anterior à carta de aforamento do Luciano Barros. É evidente que o Luciano Barros foi registrado em primeiro momento, isso é um fato. E o segundo imóvel, que é o da Rua dos Fundos, foi registrado em um momento posterior, mas espelhando as áreas que estavam dentro das cartas de aforamento. Elas foram espelhadas para o cartório de imóveis. Então, toda essa discussão trazida, a metragem exata, os 44,60 metros que pertencem ao Luciano Barros, no sentido, volto a dizer, de Areia Preta, remanesce os 28 metros do terreno dos fundos, que totaliza os 951 metros quadrados. Quando se toma os 3.600 metros quadrados originais e se subtrai, é exatamente as 2 matrículas, 2.700 metros quadrados. No terreno que hoje está edificado o Luciano Barros e os 951 metros. Entretanto, há uma concepção, e no processo que é feito, em todos os processos que estão ajuizados por partes diversas, mas representados pelo mesmo escritório de advocacia, é anexado um croquis sem uma RT, um croquis sem nenhuma documentação de um mínimo de validade, mas é mero desenho e uma criação especulativa sobre essa pretensa situação de que há uma sobreposição de matrícula. Não existe. As matrículas são, volto a dizer a Vossas Excelências, muito objetivas e muito claras. Logo, o que significa dizer é que nós estamos aqui diante de uma situação que impede ao Estado a obter a emissão de posse de um terreno que ele está evidentemente individualizado, com suas metragens e mais. Houve um cuidado na concepção do decreto de indicar as coordenadas geodésicas do imóvel. Porque quando se promove uma desapropriação, hoje, o grande ponto de referência é aquilo que está designado por um determinado satélite. Independente do proprietário, existe um dispositivo na própria lei de desapropriação que permite que o valor seja depositado em juízo e, consequentemente, os proprietários assim se habilitem. Fosse assim, nós não faríamos desapropriações como nós fizemos no Estado do Rio Grande do Norte para a Moema Tinoco, com todas as suas dificuldades de metragem e sobreposição, ali sim sobreposição diante da dificuldade das matrículas, ou numa barragem como a barragem Oiticica, que as metragens, elas são em hectares. São situações históricas que é preciso demarcar aquela área específica que é de interesse do Estado. Então, volto a dizer que o decreto de desapropriação, ele é um decreto que ele traz matrícula, área, identificação de metro e coordenada geodésica e destinação, instalações do Tribunal de Contas. Toda a argumentação tratada pelos agravantes ou nas ações que estão em primeira instância,
elas são, evidentemente, com todo respeito, elementos de subjetividade que são aqui tratados para que impeça a discussão ou a conclusão desse ato de desapropriação. Sobre a caducidade, quando eu até li isso, eu fiquei numa seguinte reflexão, que se porventura teria havido caducidade do decreto, é a mesma coisa de supor que o decreto de desapropriação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que é de 1996, ele estaria, porventura, caduco, porque o Estado não toma providências, todo esse processo ele tem sido o seu fluxo normal. E o Estado, mais uma vez, volta a dizer, ato contínuo, nos 120 dias, a partir da data do decreto, adotou todas as suas providências e fez a emissão de posse. Há um ponto também, e isso aqui se endereça até ao Ministério Público, porque no agravo é anexado um parecer, que é um parecer preliminar, numa ação cautelar que foi feita, ajuizada também para discutir isso, um parecer da 33ª Promotoria. Logo depois, as mesmas autoras foram ao Ministério Público e representaram tanto a 35ª, como também ao Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça. Todas as duas representações idênticas, elas foram arquivadas no mérito, tanto pela 35ª Promotoria, como pelo representante do Ministério Público, à época, salvo engano, doutor Rinaldo ou doutor Jovino, que era o procurador adjunto. Esses documentos foram levados aos autos. Então, a ideia de que o Ministério Público, no passado, ele tinha uma versão totalmente contrária, ato posterior, isso foi completamente refutado. Para opor uma abertura de uma instrução processual, é pedir para checar carta de aforamento, é pedir para checar o que está registrado. Volto a dizer, as matrículas, elas convergem, elas não se sobrepõem. E eu aqui encerro com a fala. Eu sei que os julgamentos hoje estão com a pauta bastante congestionada, então não vou aqui tomar ponto dos senhores. O Estado do Rio Grande do Norte, ele, volta a dizer, o valor está depositado desde 2015, o mandado não foi expedido, mas apesar da decisão liminar, e apenas depois de provocações, a liminar e a emissão de posse foi agora, vamos dizer assim, concretizada, e por isso que nós temos esse recurso de agravo pelas partes do condomínio. Volto a dizer aqui, Excelência, o Estado do Rio Grande do Norte solicita que Vossa Excelência julgue pelo improvimento do recurso de agravo e permita que o Estado do Rio Grande do Norte conclua essa emissão de posse, porque ao condomínio Luciano Barros existe apenas uma metragem que significa dizer 44,60 metros leste litoral, sentido Areia Preta. O terreno dos fundos são 28 metros, que complementam, volto a dizer, esses 72,60 metros, de muita clareza nessas matrículas. Então, o Estado do Rio Grande do Norte não compreende essa sugestão de haver dilação probatória. Se, enfim, caso na primeira instância isso volte a acontecer, nós vamos provar e já juntamos estes documentos, mas volto a terminar, essa ação é um mandado de seguranças avessas, porque ela está completamente provada através dos documentos e que o decreto de desapropriação não ingressa na matrícula do condomínio edifício Luciano Barros, muito pelo contrário, ele foi direcionado exclusivamente à área específica de uma matrícula isolada, distinta, não integrante do condomínio. Excelência, devolvo a palavra, agradeço a atenção de Vossa Excelência, de todos os ilustres, excelentíssimos senhores julgadores, e desejo um bom dia. Não, doutor, obrigado. Pelo que eu analisei, existem 4 ações, né? Uma desapropriação, que foi a primeira, 2015, posteriormente surgiu a ação popular, e 2 ordinárias, né? Nós estamos aqui no julgamento do agravo de instrumento da ação do condomínio Luciano Barros, né? A primeira, que se chama desapropriação, né, do Estado do Rio Grande do Norte, e depois surgiram mais 2 ações ordinárias e uma ação popular. Aqui nós estamos em julgamento aqui, uma decisão proferida numa ação ordinária que foi ajuizada pelo condomínio Luciano Barros, né? Nós temos 2 preliminares. A primeira seria da preclusão temporal, né, porque ela já passaria mais de 5 anos, na realidade,
tem mais de 5 anos, mas a liminar não foi cumprida por inércia do Poder Judiciário, né? Na verdade, o condomínio Luciano Barros, quando ela tomou conhecimento do indeferimento da tutela de urgência, né, que ela solicitou, aí, dentro do prazo, ela gravou. Então, eu estou recusando essa primeira preliminar de preclusão temporal. A segunda seria também da ausência da dialeticidade. Eu também estou rejeitando, porque, na verdade, o recurso, ele tendo requisitos legais, né, ele faz a impugnação direta ao decreto expropriatório e também ataca a urgência para a emissão da posse, além de outros pontos que ele ataca também. Então, isso aí já é bastante para afastar o princípio da dialeticidade, aferimento ao princípio da dialeticidade. Então, estou rejeitando as questões preliminares. E, no mérito, eu vejo o seguinte, é uma questão de desapropriação, o Estado alegou utilidade pública para desapropriar o terreno, né? Explicou as razões. Essa questão de se analisar a oportunidade e a conveniência cabe à administração, né, ao poder expropriante. Ao judiciário caberia somente analisar se está tudo dentro da legalidade ou não, e o Estado alegou urgência e fez o depósito, né, aquele depósito provisório da indenização para poder obter emissão na posse. E o juiz concedeu. Se não cumpriu, foi, como eu disse, a por inércia do Poder Judiciário. Então, eu não vejo ilegalidade nenhuma no decreto e também não vejo, analisando os autos, pelo que tem até agora, não vejo sobreposição diária, né? Pelo que forma o registro de imóveis, não há sobreposição diária, embora que isso ainda possa passar por as provas maiores, né, durante a instrução. A gente analisa, mas, a princípio, não é essa sobreposição diária. E se houvesse também, eu acho que não atingiria o ato de desapropriação, não interferia em nada. Então, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau em sua integralidade, negando provimento ao recurso e dele conhecendo. Pelo que eu vi aqui, o desembargador Cláudio Santos acompanha, e doutora Berenice. Já lancei o voto. Então, unanimidade, né? É isso, desembargador Cláudio Santos? Desembargador Cornélio, eu concordo com o entendimento de Vossa Excelência. Essas questões decorrentes de eventual superposição absolutamente não interfeririam na legitimidade do decreto de desapropriação. Poderia se resolver, se houver esse fato, por outras vias até de indenização, mas nunca anular absolutamente o decreto. O que cuida o Poder Judiciário é apenas a legalidade, o objeto, a utilidade pública, enfim, todos os contornos que guardam a questão da desapropriação, de formas que estou acompanhando Vossa Excelência com bem lançado voto. Ok. Então, a unanimidade conhece e nega provimento ao recurso. Na sequência, 213, apelação... Bom dia, Excelência. Bom dia. Apelação 08-407-99-57, apelante Box 36, distribuidora de cereais limitada, e apelante cooperativa SCM. O advogado está presente, doutor Jânio Santos? Jonathan? Não está na lista dos presentes. Então, eu vou... A Câmara, a unanimidade de votos, conhece e nega provimento ao apelo. Na sequência, 214, apelação 01-00-581-15-2016. Apelante Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte. E apelado município de Areis. O advogado está presente? Presente, Excelência. Pois não, doutor, está com a palavra. Bom dia, excelentíssimo desembargador presidente, desembargadora e demais desembargadores dessa turma. Bom dia a todos os presentes, advogados e servidores. A ação versa sobre a progressão funcional de 15 servidores que não foram incluídos no plano de cargos e salários do município de Areis.
O juízo de primeiro grau julgou improcedente, afirmando que os servidores não são concursados e, por isso, não merecem a mudança de classe. Em primeiro plano, não há necessidade de concurso público para ingressar no plano de cargos e carreiras de qualquer que seja a carreira do município. O que tem que haver é a correspondência do cargo exercido com o plano de cargos do município. O requerido no presente caso é a mudança de classe dos servidores, por eles já estarem incluídos no plano de cargos do município. Ora, inclusive nos contra-cheques dos servidores constam o nível e a classe em que se encontram, não havendo qualquer razão para estes servidores não evoluírem na carreira. Trazemos o exemplo, que consta nos autos, de Rosivalda Maria Teixeira, que se encontra na classe F, progredindo de classe por 5 vezes até então. Uma servidora, a partir de agora, não pode mais progredir de classe, uma vez que já se encontra inserida neste plano de cargos. O que se percebe, no caso de tela, é uma nítida contenção de gastos por descumprimento a uma lei, com a justificativa que não merece prosperar, alegando a falta de prestação de um concurso público que nem havia na época que esses servidores ingressaram no seu serviço. Uso como exemplo o próprio estado do Rio Grande do Norte, que há pessoas que entraram antes da Constituição de 88, como estes substituídos, porém estão inseridas no plano de cargos, uma vez que não há qualquer óbice para estarem. O que queremos demonstrar em síntese, para encerrar, é que os servidores já estão inseridos no plano de cargos e a falta de concurso público não é requisito para deixá-los de progredir no plano. Satisfeito, excelência. Agradeço, doutor, pela brevidade e clareza. Então, o resultado é o seguinte. A Câmara, a unanimidade de votos, conhece e nega provimento do apelo. Na sequência, 215, apelação 508-041-40-25-2015. Apelante Jerônimo José da Purificação e apelado Estado do Rio Grande do Norte. O advogado está presente? Bom dia, excelência. Não, doutor. Está com a Posso palavra. iniciar? Obrigado. Primeiramente, gostaria de cumprimentar, né, a todos os desembargadores aqui em nome do relator, né, o desembargador Cornélio Alves. Desculpa? Vossa Excelência é o do apelante, não é isso ou não? Isso, apelante, doutor Jerônimo. Doutor, Vossa Excelência alegou uma preliminar de nulidade da sentença, foi isso? Isso. O meu voto está acolhendo essa preliminar. Ah, está acolhendo? Atende ao conceito, Vossa Excelência? Sim, se for do entendimento da turma também. Não, da turma, pelo que está acontecendo aqui, está unanimidade. Eu posso confirmar, desembargador Cláudio e doutora Berenice. Pode, sim. Pronto. É isso, desembargador Cláudio? Então, perfeito. Então, pronto. A unidade de votos conhece da apelação civil para acolher da preliminar da sentença, anular o deciso acordo. Perfeito. Julga prejudicada a análise do mérito, né? Porque vai voltar. Na sequência, 216, agravo de instrumento 0807-487-58-2020, construtora AGEL, limitada, e agravado, Casvila, participações e investimentos imobiliários limitada. O advogado está presente? Presente, excelência. Presente também. Está com a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador Cornélio. Os dois estão presentes, desembargador Cornélio? Então, vamos lá. Eu falo pelo recorrente, pela recorrente. O outro está presente, da outra parte? Sim, excelência, eu falo pela gravada, Casila. Certo, tá bom. Então, vamos lá. Excelentíssimo senhor desembargador Cornélio Alves, na pessoa de quem saúdo os demais desembargadores. Vou ser muito breve, desembargadores. Esse caso, a rigor, já foi examinado anteriormente por essa egrégia Câmara, no agravo de instrumento 080-3166-77. Anteriormente, com base nos mesmos fatos, com os mesmos fundamentos, a recorrida pretendeu obter um arresto cautelar contra a recorrente. O juízo de primeira instância negou, e quando houve o recurso de agravo de instrumento para o tribunal, em que foi relator o desembargador Cornélio, a decisão, o acórdão, já transitado em julgado, inclusive,
assentou que a medida cautelar de arresto pressupõe a intenção e a prova de dilapidação de patrimônio. Após essa decisão do agravo, a recorrida renova um novo pedido, na primeira instância, de indisponibilidade de bens, ou seja, outro pedido de arresto cautelar. Desta feita, o juízo de primeira instância concedeu a medida cautelar. Repito, sem que haja qualquer prova de dilapidação de patrimônio. Não se discute nesses autos a existência ou não do crédito. A existência ou não do crédito é a matéria de mérito. O que se discute nesses autos é se estão presentes a medida cautelar para uma medida extrema, que é a de indisponibilidade de bens. O desembargador Cornélio, ao receber o agravo de instrumento, assentando os fundamentos constantes do agravo de instrumento 080-3166, concedeu o efeito suspensivo. Em suma, o que o recorrente sustenta é que não basta existir em abstrato o direito ao crédito. Para que haja concessão de uma medida cautelar extrema, que é uma indisponibilidade de bens, ou seja, um arresto cautelar, há de existir prova concreta, não basta alegação, prova concreta de dilapidação de patrimônio. E, no caso dos autos, não existe essa prova de dilapidação do patrimônio. A jurisprudência do STJ é pacífica e reiterada, no sentido de que não basta a existência do crédito, há de existir o perículo in mora. Sendo muito breve, o recorrente reitera as razões do recurso, fazendo com base, inclusive, na decisão do desembargador Cornélio, que atribuiu efeito suspensivo. Muito obrigado. Não, doutor. Com a palavra, advogada. Bom dia a todos, senhores desembargadores, demais colegas aqui presentes. Tratamos aqui de um agravo de instrumento interposto pela construtora Cagel, como o respeitável advogado da construtora do agravante se manifestou. Inicialmente, é importante pontuar que o deferimento dessa indisponibilidade ele se deu após a juntada por parte da própria agravante de uma planilha na qual demonstrou que estava havendo vendas da unidade do empreendimento Village do Oeste. Então, não se trata aqui de simplesmente de um débito, mas de um débito oriundo de uma permuta financeira referente a esse próprio empreendimento, no qual a agravante tinha por obrigação fazer repasses incidentes sobre cada unidade para a agravada e não fez. A agravante ela traz em seu recurso alegações de que dos 6 únicos bens localizados por parte da agravada e sobre os quais foi decretada a indisponibilidade, em 2 deles havia um registro de incorporação imobiliária com patrimônio de afetação, outros 2 constituíam a sede da empresa e nos 2 últimos, que apesar de estar na posse da agravante, não merecia ser tornado indisponível em razão da extremidade da medida. Por isso, pleiteou e teve deferida a tutela recursal para suspender a decisão da magistrada de piso. Todavia, a agravada pretende demonstrar nessa sustentação, com base nas provas já constantes nos autos, bem como com fatos novos, a necessidade de manutenção da decisão agravada e os motivos de sua persistência em ter decretado a indisponibilidade dos bens do agravante. Antes de se insurgir as razões acima, é importante enfatizar que a indisponibilidade de bens ela não implica em sua constrição, mas em mera forma de garantir a satisfação de um crédito futuro da agravada. Neste aspecto, se a agravante necessitar utilizar dos bens imóveis que foram tornados indisponíveis para sua sobrevivência operacional, ela poderá requerer a sua liberação em juízo, obviamente justificando o motivo para alienação. Outro ponto que merece relevância é que resta incontroverso nos autos a inadimplência da agravante em montante considerável, de no mínimo 2.600.000, e da sua falta de intenção em saldar essa dívida, pois nem mesmo após o ajuizamento da demanda, ela fez qualquer repasse agravada, ou mesmo uma proposta de acordo plausível. Na realidade, a agravante está há mais de 2 anos e meio sem fazer qualquer repasse, mesmo auferindo receita oriunda da comercialização das unidades que eu citei do empreendimento Village do Oeste. A própria agravante, ela comprovou nos autos a venda de pelo menos 79, à época em que foi juntada essa planilha.
auferindo uma receita de, no mínimo, R$ 8 milhões, sem qualquer repasse agravada. Por isso, justifica-se o temor e o anseio da agravada pelo impedimento dos bens. Como se vê, excelências, há um débito incontroverso, é igualmente fato incontroverso que a agravante está oferindo receita do empreendimento e não há justificativa para a ausência de pagamento. Logo, é evidente a intenção da agravante não honrar o contrato e pagar a dívida. Assim, permitir o bloqueio, não permitir o bloqueio é o mesmo que premiar o devedor e impor ao credor o risco de não receber o seu crédito. É de suma importância ainda trazer ao conhecimento de vossas excelências o fato novo que eu falei no início dessa sustentação, que é a quantidade absurda de processos movidos em desfavor da agravante. Somos 191, muitos deles processos de execução. E só no ano de 2021 já foram ajuizados 20 novos processos em seu desfavor, conforme lista que foi anexada nos autos. Desse modo, causa justificado temor agravada o fato de que os únicos bens imóveis localizados e sobre os quais a magistrada havia decretado a indisponibilidade são os únicos que foram encontrados dentro da comarca de Natal, Extremópolis, São Gonçalo e Mossoró. Por isso, a insolvência da agravante é evidente. Não é penoso ainda aduzir que os efeitos da indisponibilidade são inteiramente irreversíveis, de sorte que o impedimento dos imóveis poderá ser desfeito a qualquer tempo. Por outro lado, os efeitos de eventual alienação a terceiros não são, esses são irreversíveis. E como argumento final dessa sustentação, é importante aduzir que a agravante em momento algum trouxe aos autos documento ou mesmo fatos que comprovam a sua saúde financeira, ou mesmo que justificasse o não pagamento da dívida agravada, como também que a indisponibilidade vale causar algum tipo de prejuízo. E são por esses motivos que a agravada clama pelo desprovimento do agravo, para que seja mantida a decisão agravada, assegurando que na futura execução, pelo menos parte do débito esteja garantido pelo patrimônio que foi localizado. Muito obrigada, excelências. Não, obrigado, doutora. O meu voto é pelo provimento do recurso, né, para modificar a decisão de primeiro grau e tornar sem efeito a determinação de disponibilidade dos bens. Bador Cláudio Santos, com voto? Senhor presidente, eu estou acompanhando Vossa Excelência, mas eu gostaria de fazer uma consideração, porque a se realmente acreditar, e a presunção é de que sejam verdadeiras as afirmações da advogada, poderá aí haver a necessidade de uma intervenção do Ministério Público, porque esse programa é um programa subsidiado com dinheiro público e ele atende a população de baixa renda, no caso Minha Casa Minha Vida, e vejo que há aí uma multiplicidade de ações pelo não cumprimento dos contratos da construtora. Quer dizer, na questão inicial, como Vossa Excelência concedeu a liminar e está ratificando, nesse aspecto isolado, eu acompanho Vossa Excelência, como já disse. Mas, no contexto, eu vejo que essa situação poderá levar a um prejuízo de pessoas, principalmente pessoas hipossuficientes em termos de esclarecimentos jurídicos, que estão procurando uma casa popular. E, embora o Ministério Público não tenha trazido o seu opinamento, o seu posicionamento neste caso, poderá fazê-lo aí, tomando conhecimento desses fatos, que poderão também ser comunicados às demais autoridades, porque pode estar havendo aí um problema mais extenso, que pode atingir aí dezenas e dezenas de pessoas incautas, como ocorre por aí afora sempre nessas situações. Então, com essas breves palavras, ouvindo bem aí, parabenizando as defesas que foram procedidas pelo doutor Gleides, pela jovem advogada, com muita firmeza, eu mantenho o voto como externado, excelência. Pois não. Doutor Hebe está tomando conhecimento, não é agora, doutor Hebe? Excelência. Pois não. Eu agradeço muito aí a fala do desembargador Cláudio Santos e lembrei dos direitos individuais homogêneos, que também são tratados naquelas questões de banco, né, de empréstimo, que maquiam um cartão de crédito e o cidadão paga um juros absurdo.
em um contrato que não tem fim. Mas, com relação a essa matéria, eu peço a Vossa Excelência, desembargador Cornélio, presidente, que encaminhe um ofício ao Procurador-Geral, mostrando a preocupação dessa Câmara, ao Procurador, para que possa haver uma distribuição e os promotores que atuam no primeiro grau com relação a essa matéria possam investigar essa situação. Agradeço muito. Tá certo. Até preventivamente, né? Até preventivamente, se for o caso, a Vossa Excelência poderá obter cópia, independentemente da nossa autorização. O processo é público. Vossa Excelência também pode fazer essa sugestão, né? Excelência, eu devolvo a bola para Vossa Excelência. Esse processo, essas razões da advogada que está gravado aí no seu sistema, pronto, facilitaria a nossa vida. Pronto. Estou devolvendo Vossa Excelência que toma as providências, tá certo? Vossa Excelência está tomando conhecimento e oficia o procurador. Doutora Berenice, como vota, doutora? Já votei. Só para identificar o número da pauta. Está acompanhando, né? Então, unanimidade no do voto do relator. Como é, doutor? 216. 216. Ok, pronto, ok. Na sequência, o 217 já foi julgado. O 218. Apelação civil número 0032444646-2008. Fundação dos Economiários Federais. E apelados Maria de Fátima Souza Melo. O advogado está presente? Doutora Thaís não consta na lista dos presentes. Não. Então, a Câmara, a unanimidade de votos, rejeita as preliminares pela mesma votação, conhece e nega provimento ao apelo, mantendo a sentença. A unanimidade. Viu? Na sequência, 219. Apelação civil 0848888993-2016. Apelante município de Natal. E apelado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natal. O advogado está presente? Sim, Excelência. Bom dia. André Castro, pelo apelado. Pelo apelado. Isso. Acho que, doutor, o meu voto está conhecendo e negando provimento ao recurso. A Câmara acompanha, Excelência? Sim, tá aqui está a unanimidade. Doutor, só confirmado, doutora Berenice já está confirmando, desembargador Cláudio Santos. Então, eu agradeço. Esse, desembargador Cláudio Santos, acompanha? Acompanha, Excelência. Pronto. Então, eu agradeço, dispenso a sustentação, um bom dia e um bom julgamento para todos. Obrigado, doutor. E, por último, seria o 220, o agravo interno e apelação civil, porque não cabe sustentação oral. Né? Mas, assim, eu vou ler o resultado. A Câmara, a unanimidade de votos, conhece e nega provimento ao agravo interno. E a parte judicial terminou. Graças a Deus. 221. 9h40. Pela ordem, Excelência. Como? Bom dia. Bom dia, doutora. Eu fiz um pedido de sustentação oral, é o número 160 da pauta. Até questionei aqui no chat. Eu acho que deve ser na próxima. Confirme aí, por favor, Jaqueline. Se for da pauta do dia, adiado para a próxima sessão por videoconferência. Tem data já? Daqui a 14 dias, doutor, porque uma semana é com vídeo e outra só virtual. A próxima será virtual na terça e na outra terça com sustentação oral. O 221 já foi. Mas nós vamos corrigir isso para deixar igual às outras. Viu, Jaqueline? Deixar igual às outras câmaras. Pois não, doutora? Agradeço pela atenção. Bom dia. O 221 já foi votado? O voto não está liberado, Cornélio. Não, porque eu vou para no PJE. Tá certo? Obrigado. 222. Com certeza, viu, daqui a 14 dias. E os outros? 222, 223? Não, isso aí tá tudo, nem problema. PJE atrapalhou. Tá bom. Tá certo? Terminou, então? Terminou por aqui, a parte judicial, né? Os processos que tinha, disseram até o 220, que a outra parte o PJE atrapalhou. Vamos aguardar para a próxima, do dia 14. Vamos começar agora a administrativa. Leitura das atas anteriores. Todos aprovam? Sim. E eu tenho aqui as proposições, o voto de boas-vindas, juíza convocada, doutora Berenice Capuchu, que está retornando, e também o doutor Herbert, né? Está retornando também essa Câmara. Todos aprovam? Obrigada. E
Tem um voto também. Obrigado. Na moção de congratulações à senhora Grace de Couto Moura, esposa do vereador Amaury Moura, que fará aniversário aí no próximo dia 10. Todos aprovam? Sim. Minha costa, excelência, pessoa. Vereador Cláudio Santos. Tem alguma proposição, vereador? Senhor presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, o doutor Herbert, o doutor Ricardo, a doutora Berenice, a nossa querida secretária, Jaqueline, e aos advogados presentes, desejar saúde a todos, um bom dia, e que possamos estar aqui nas próximas sessões, fazendo o melhor possível dentro desse volume imenso de processos que a gente enfrenta toda semana. Não tenho nenhuma proposição e agradeço as atenções de todos. Obrigado, doutor. Desembargador. Doutora Berenice, tem alguma proposição? Não, Excelência, só agradecer o acolhimento e dizer que é muito prazer estar aqui com vocês novamente. Doutor Ricardo. Também, senhor presidente, sem proposições, só dizer da satisfação de estar por esse período compondo aqui esse órgão funcionário. Obrigado. Doutor Herbert. Obrigado, excelência. Obrigado pela sempre grandiosa acolhida. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, está encerrada. Bom dia a todos. Saúde. Obrigada. Até a próxima.